Olá, meu nome é Alonso e hoje você vai conferir uma entrevista exclusiva. Se você é novo por aqui e gosta de entrevistas com foco em nostalgia, esse é o canal certo para você se inscrever. Já aproveito também para deixar o seu like, o seu comentário, afinal a sua opinião é muito importante para mim e eu vou ficar muito feliz também. E o meu convidado de hoje é de São Paulo, é um cantor e compositor, ficou muito conhecido por ter sido vocalista da banda Juca Bala. Chamam de loucura o desafio de insistir numa ilusão. Mas loucos são aqueles que passam a vida toda com os pés fincados no chão. Juliana, teu olhar discreto diz que os meus sonhos são de porcelana. Juliana, teus lábios secretos têm me consumido os dias da semana. Banda essa que foi responsável pelo tema de Cléo e João da Luz durante a 5ª temporada de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi por trás da sombra desse véu. Foi num beijo com gosto de mel. Quis gritar aos deuses por uma razão, pra não te ter e ter que esperar. E se for mais um teste de fé, peço aos santos armas pra lutar. Ouço a voz de dentro pedir para eu crer que o destino quer é nos juntar. Sei que um dia está por vir. Seu lugar sempre foi aqui. Ontem passou, amanhã será. Agora é hora de nós dois. Com vocês, senhoras e senhores, diretamente da Bélgica, Nando Miranda. E aí, Nando, como é que você tá? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, como é que você tá? Se bem que aí é boa noite, né? Pois é, aqui já tá de noite. 9 horas, né? É. Cara, então vamos lá, vamos começar. Primeiramente, eu queria te agradecer por ter aceito o convite. A gente tá tentando marcar já tem uns dias, mas hoje deu certo, graças a Deus. Então, muito obrigado, tô muito feliz. Uma honra pra mim, cara. Obrigadão. Ok, isso é um prazer. Que bom. Cara, me conta, como que você começou a cantar? A família da parte da minha mãe, assim, tem vários músicos e tal, mas em casa, é engraçado que nunca foi muito. Eu não tive muita exposição assim em casa desde cedo, porque minha mãe tocou muito piano, assim, quando ela era mais nova e tudo, mas em casa, por acaso, a gente não tinha um piano. E a música para ela também deu uma fase assim que ela se distanciou um pouco da música e tudo. Então na infância eu não tive muito esse lance e de início assim, né? Era Aham. mais só a questão dos cavalos que a gente sempre teve envolvido com o hipismo também. Mas aí teve um fim de semana que eu tava com. A gente foi pro Guarujá, tava com um primo meu lá e tudo, e o cara tocava bem pra caramba, esse meu primo. E dessa parte da família da minha mãe, que todo mundo é músico e toca bem, tudo. E eu lembro que, né, esse fim de semana, tipo, na parte da música foi o que eu devia ter, acho que uns 10 anos de idade. Mas sabe quando você fica alucinado com uma coisa assim? Você fica. Aham. Eu comecei a ver ali ele tocar violão, comecei a fazer meus primeiros acordes e eu tinha que em 2 dias já estar tocando uma música, era uma coisa assim que eu me cobrava. E pior que em 2 dias eu já toquei uma simplesinha, óbvio, mas assim, sabe quando você fica o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro com o violão. Cantar foi Sim. mais tarde, porque depois a gente fala disso, mas demorou um pouco para vir a minha segurança. Foi meio que um aprendizado, que eu sempre gostei muito de música, eu já era instrumentista primeiro. Depois a Aham. questão de cantar fui pegando confiança aos poucos, assim.
Que legal, cara, que legal. Então você começou a tocar primeiro depois que você foi pro canto, né? Isso, eu comecei a Muito tocar legal. primeiro, eu fazia muita aula de violão, depois o meu professor de violão também era professor de guitarra, mas ele gostava muito de trabalhar base, e ele falou, você só vai tocar guitarra quando tiver com a mão mais forte, com a mão firme, e foi Aham, muito um baita professor, assim, que chama legal. Felipe Ávila, um grande músico, eu sou amigo dele até hoje. Mas ele não, ele era professor de guitarra, né? Mas essa parte da musical, no fim das contas, é a mais importante, da percepção, né? Porque depois o canto com técnica, com aula e tudo, depois você vai descobrindo, assim, para Sim. mim foi mais tarde, eu acho que foi com mais de, sei lá, acho que com mais de 16 anos, alguma coisa assim, que eu comecei. Primeiro os amigos zoavam, né? Começava a cantar um pouquinho, não, não, vai, só toca, tá bom, não precisa cantar, não. E aí você fica meio, eu Sacanagem. sempre fui mais tímido e tal, né? E no começo eu ficava, será que meu negócio é mais violão mesmo? Mas aos poucos eu gostava pra caramba de cantar também. Uhum. E aí o Zeca, que era o meu parceiro na banda, também o meu amigo era amigo dele da época de escola. E ele é diferente, ele sempre cantou bem, assim. E aí eu aí aprendendo bastante com ele. Ali, a gente já desde moleque, assim, a gente fazia algumas músicas juntos, a gente ia pra casa, eu tentava gravar naquele Tascam, fazia umas experiências, mas ele sempre cantou bem. Aí o Zeca acho que foi o primeiro que foi me dando umas dicas e me mostrando que dava para cantar. E depois sim, na época da banda, até um pouco antes da banda, daí eu fiz muita aula, estudei canto. Aí eu desenvolvi mesmo o canto. E aí Aperfeiçoou. depois fui descobrindo mesmo que o canto, a pessoa tendo musicalidade, dá sempre para achar uma região que vai cantar bem. E Uhum. cantar bem não é só cantar a notas altas, né? É interpretação, é passar a mensagem. E então, depois eu fui tirando assim a pressão de mim, né? Eu não precisava ser um Stevie Wonder, que apesar que a propósito eu admiro demais, Que legal. mas o canto tem espaço para quase todo mundo, assim, que tem uma musicalidade boa, Sim, dá para aprender. com certeza. E cara, como surgiu a banda Juca Bala? Então, a banda eu sempre tive uma vontade, assim, um desejo, e sempre na minha vida eu fui dividido entre o esporte e a música, porque desde Uhum. muito cedo a questão do hipismo também pintou cedo para mim. E não é que eu fazia de brincadeira, assim, desde muito cedo eu ganhava os campeonatos, eu tenho vários títulos montando no Brasil, né? Que legal. Quando eu era mais novo, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Tipo, eu ganhava vários campeonatos mesmo, assim, então era uma coisa já séria, assim, para mim, o hipismo. Mas a música é sempre uma paixão, então eu ficava nessa, o que que eu vou querer fazer, o que que eu vou querer fazer. Teve uma fase aí com aí 19, 20 anos, eu tava um pouco nessa de, pensando assim, pô, se eu for montar cavalo, o nosso esporte a gente pode fazer a vida inteira, eu pensava assim, então, se eu quiser tentar alguma coisa com a música, tem que ser agora. E eu sempre fui muito assim de me atirar numa coisa e ser até meio exagerado, assim, puta, agora é isso, então. Aí, quando eu tomei essa decisão de focar na música mesmo, de falar assim, não, eu quero dar tentar, assim, mas dar uma tacada no sentido de fazer bem feito mesmo, eu Aham. quero ser o Focar. melhor que eu puder ser. Aí o que eu já estudava de violão, comecei a estudar o triplo, aí eu fui estudar canto, e mesmo em canto eu estudei, fazia fono, fazia a professora de canto, enfim, vai tudo, várias vertentes, né, da percepção, fazer aula de percepção. Eu falo assim, nossa, eu vou bitolar mesmo, vou ficar bom. Cara, eu sempre tive Legal. musicalidade, mas eu sempre tive esse lado estudioso, assim, de querer, sabe, de aprendizado. Eu sempre fui fã de De aprender. aprendizado, assim, em tudo que a gente vai fazer. Aí nessa época eu lembrei do Zeca, que já não estava mais na escola, nada. Eu falei, pô, onde é que o Zeca tá? Como é que tá? Eu queria fazer um projeto, eu queria ter uma banda, tudo. E aí vi que o Zeca tava vivendo já da música, assim, tinha alguns projetos musicais e tudo. O Zeca, para quem não sabe, ele é irmão do Kiko Loureiro, né? Então, ele já tinha um irmão famoso aí na música, um grande guitarrista. Uhum. Mas o Zeca sempre foi a praia dele mais uma coisa diferente, assim, não é, ele tem um lado roqueiro, assim, também, mas ele também gostava muito de MPB.
também gostava muito, eu citei agora há pouco Stevie Wonder e essas referências, então, putz, eu sempre tive meio que um sonho de ter uma banda com o Zeca, porque os nossos gostos musicais são muito parecidos. Aham. O lado pop dele é bem parecido com o lado pop que eu também tenho. A gente também gosta de bandas que vão um pouco para um lado mais sofisticado, que não tem aquela fórmula assim, né? Uhum. De explorar arranjo, de explorar ideias diferentes. Puta, eu vou ligar pro Zeca. Aí eu liguei, puta, Zeca, vamos fazer uma banda, vamos fazer uns ensaios, tudo. Aí ele topou, falou, vamos ensaiar. No começo só nós dois, a gente tocou em alguns bares, assim, ali em São Paulo. Depois a gente começou a procurar. Na época ainda não tinha nome, né? Que a gente tava ainda. O nome da banda foi quando a gente tava começando a gravar o primeiro disco. Que a gente demorou pra ter nome, a gente não conseguia achar um nome que a gente gostava. Inclusive essa seria a próxima pergunta que eu É. iria te fazer, sobre a origem do nome Jucabala. A gente tava aí prestes a gravar o primeiro disco, né? Aí depois, só terminando o negócio do Zeca, aí depois que eu consegui Ah, contato com o Zeca, aí a gente conseguiu. Aí ele indicou um baterista, que foi o Conrado. uhum. E na época também do primeiro disco era o baixista Daniel Matos, que por acaso também era irmão do André Matos, do Angra, né? O Daniel Matos. E a primeira formação da banda foi essa, eu, o Zeca, o Conrado e o Daniel Matos. Aí a gente tava gravando o primeiro disco, começando a ensaiar para gravar e tudo. Nossa, e não tem nome, não tem nome. E a gente fazendo aqueles brainstorming, escreve um monte de palavras. E a gente escrevendo. E ele não gostava de nada, assim, não gostava de nada. Aí eu acho, se eu não me engano, foi eu que falei pro Zeca, sei lá, aqui eu tinha pensado em jukebox, alguma coisa assim, tipo jukebox ou juke. Aí eu falei, Zeca, juke, sei lá, jukebox, juca alguma coisa. Aí o Zeca falou, bala. Muito bom. O Zeca falou, juca bala. Aí eu falei, mas Jucabala é um nome fácil, um nome legal. Aí eu falei, eu acho legal junto, assim, Jucabala não ficar, sei lá. Eu já imagino, eu sempre gostei já de imaginar como é que seria uma marca, assim, tudo. Uhum. Aí a gente ficou ali falando, é Jucabala mesmo, banda Jucabala. E foi Que assim, a legal. gente botou com um K, só pra ser um pouco diferente. Diferente, mas ficou legal, pô. E aí foi E, isso. e como que veio o convite pra vocês lançarem uma música pra trilha sonora da quinta temporada do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Foi por aí que Então, na surgiu essa verdade, ideia. isso não foi assim, não foi convite, não foi, foi assim, foi muito, uma Aleatório. coisa quase divina, assim mesmo, porque primeiro que essa música pra mim foi um momento muito. Eu sempre fui muito aquele romântico meio sofredor, meio exagerado, assim, aquele que ficava apaixonado. Depois isso aí foi até que dando uma melhorada, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Mas assim, eu ainda mais garoto era uma coisa que, assim, a primeira namorada terminou comigo, eu tinha 16 anos. O meu pai nem entendia, falava assim, não é normal, o cara fica chorando, fica. Ele Com falava, não, não 16 é anos. assim, você tem que. Esquece, vai para o próximo. Eu ficava e tudo. E depois essa foi uma outra namorada de. Aí eu já tava aí com uns 19, 20 anos. Que começou aquela coisa, não vai dar certo por causa disso, não vai dar certo por causa daquilo. Eu falei, não, de novo, vou bater na trave, de novo essa coisa que não. E aí eu tava naquela de. Por acaso ela chama Melissa, né? Por isso que a música, né? Foi por trás da sombra desse véu, foi num beijo com gosto de mel. Mel de Melissa, entendeu? Aí, aliás, nem sei, Ah, legal. nem sei se, Referência. nem sei se isso, se sabem disso, né? Se eu já tinha falado Opa, isso, mas fiquei enfim. feliz, ó. Curiosidade única aqui pro meu canal. Que Aí legal. eu, a música paralela, eu nem sabia, por exemplo, se a música era, sei lá, se encaixar na banda, como é que é, mas foi um negócio que eu compus, não era um negócio, foi uma canção que eu compus Sim. que tava no coração e eu sempre gostei de balada, assim, né? Eu sempre fui fã das baladas do Freddie Mercury, enfim, as baladas do Aerosmith, todas as bandas, eu sempre fui ligado nas baladas até do Bon Jovi, tudo que é banda boa americana, as baladas eu sempre gostei. E eu tinha essa coisa de um dia de compor uma balada, de fazer uma balada, pô, e aí saiu, eu gostei assim da música, saiu legal, eu gostei da. Eu consegui chegar numa harmonia que não era tão óbvia, que tinha umas coisas legais na harmonia, eu sempre fui meio caprichoso, assim, para tentar achar uns caminhos que não fosse tão aquele popzinho tão, né? Sim. Óbvio que fosse uma coisa, tem uns caminhos legais ali na harmonia, tem uma introdução bonita.
Aí eu mostrei pro produtor, mostrei pro pessoal aí falaram, vamos gravar, legal, ficou legal. Aí a gente ficou muito feliz com a gravação. Depois que o CD estava pronto, a gente já estava até com umas ideias de como é que vamos trabalhar essa música. Na época, não sei se já era o. Chegamos a cogitar do Poladian, que é um grande empresário. Já nessa época eu acho que a gente ainda não tinha fechado com ele, mas a gente já estava cogitando como é que vai ser. Aí, paralelo com isso, como eu também tinha alguns contatos, Uhum. aí um amigo meu, é, acho que foi meu irmão que indicou o Bira, era um cara muito legal. Esses caras conhecem todo mundo, assim, é um empresário bem-sucedido, tudo, e o cara que conhece tudo e que quer ajudar todo mundo, aquele cara que quer fazer o Bacana, contato, que né? quer ajudar. Aí alguém me botou em contato com o Bira, eu falei assim, pô, Bira, tem uma música que ficou bonita, eu acho que você tem alguma ideia pra música, você conhece tanta gente, você conhece o pessoal lá da Globo, tudo. Ele falou assim, olha, eu vou vou falar com o Máriozinho Rocha, que é o diretor musical da Globo. Mas assim, lá não tem assim que eu vou pedir pra botar, eu consigo fazer ele ouvir. Uhum. Agora, se a música for boa, eles jamais vão colocar uma música porque eu tô falando, porque o máximo que eu consigo te ajudar é que ele vai ouvir a música. Poxa, e você acredita que passou uma semana, o próprio Máriozinho me ligou. Falou assim, Nando, é o negócio seguinte, queria te falar que. E aí não é nem o Máriozinho, é diretor, ele indica pra autora da novela, pra série, e aí tem uma direção musical, tem a autora, e a autora tem que se identificar, né? Com a, né, se vai calhar com o enredo, com a história e tudo. Ele falou assim, olha, ela ouviu, ela falou que a música foi foi feita para o que ela quer, assim. Ela ouviu, ela me pediu mesmo, ela falou assim, ela não só quer, mas assim, ela ficou encantada com a música. E assim, foi um negócio que depois que indicou, aconteceu rápido, assim. Eu já estava mandando os contratos, porque tem que assinar coisa porque as músicas da Globo entra no CD da Globo, aí você tem Uhum. que, aquela coisa de direitos autorais e tudo. Aí eles escolheram a música, para mim foi um momento muito especial assim mesmo deles terem primeiro escolhido a música e depois que eu vi que eles escolheram a música entre grandes artistas, né? Porque tinha no CD, tinha Zezé de Camargo e Luciano, tinha, se eu não me engano, tinha uma música do Gil também, tinha vários artistas famosos do, no CD do Sítio dessa temporada, e a nossa música foi a mais, porque era a música também do Do tema do casal casal. principal, tema do Aham. casal, mas assim, foi a música mais requisitada, mais ouvida, mais o pessoal lembra até hoje. Até hoje. Tanto é que, É. que vocês acabaram participando de um episódio justamente por causa do sucesso da música. Os fãs pediram muito, se eu não me engano, né? Isso, exatamente. Eu queria até É, te a contar. gente, a gente, a gente foi convidado a participar. Essa foi legal também, essa história, porque a gente foi convidado a participar. E eu não sabia se ia aparecer só, se a gente ia fazer um showzinho. Falaram que a gente ia fazer um show lá, que não ia ser exatamente ao vivo, que é aquela coisa, né, cenográfica e tal. Sim. Mas aí chegando lá, falaram assim: não, vocês vão fazer algumas cenas também. Aí eu falei: caramba, eu nunca. Sempre Nunca fui doou. mais tímido, né? Não, Aham. eu falei, vambora, mas assim, a gente curtiu lá pra caramba, um Foi pessoal muito muito legal. gente fina lá, todo mundo, a Karen, que fazia, que fez a protagonista lá, como é que ela chamava mesmo, na novela? A A Cleo? Cleo, ela, Aham. ela que fez a Cleo, ela até hoje, de vez em quando, ela fala comigo, Que às vezes manda legal. alguma Você tem um contato mensagem. com ela? Tem o Que legal. pessoal às vezes, porque às vezes sai alguma coisa de fã, assim, que marca no Instagram, tudo, e, Aí e troca uma ideia. recentemente a gente demorou muitos anos para botar as músicas no Spotify e tudo. E nessa época que voltou e que a música entrou no Spotify, que voltou um pouco o assunto, aí a gente conversou no Instagram assim, e de vez em quando ela manda mensagem, eu recebi uma mensagem ou de algum Legal. fã que gosta até hoje da música, às vezes a gente comenta alguma coisa pontual assim sobre essa passagem, que para ela foi também muito marcante, né? Foi uma Uhum. coisa que para a carreira dela, para a vida dela também foi uma fase muito bonita, né? Muito especial. E aí, o que que eu ia falar? Então, desse dia que a gente foi atuar, eu pensava, para falar pouquinha coisa é fácil, né? E nesse dia sabe que eu dei um puta valor em artista, em artista, em ator, porque eu À toa. pensava,
Tinha um dia que a minha fala ia ser assim, ó. Eu lembro que a moça veio assim, você só vai falar assim pra Cleo, ó, Cleo, tem alguém que tá doidinho pra falar com você lá na rádio. Eu falei, pô, isso é fácil, né? Aí eu falei, e não é que é difícil, mas eu pensava, eu vou falar normal, assim, do jeito que eu falaria. Ô, Cleo, tem alguém que tá doidinho pra falar com você lá na rádio. Eu falei, puta, mas não é assim que na novela sai. Aí eu tentava fazer igual os caras fazem na novela, né? Olha, Cleo, tem alguém que tá doidinho pra falar com você lá na rádio. Eu falei, mas também, sabe assim, pro lado que eu falei, meu, é só uma A frase, não é entonação, aham. possível que. Como é que você vê que tudo que a gente vai fazer tem um aprendizado, né? Sim. É uma frase e não é fácil de fazer. Ah, é claro que depois saiu e tudo aqui. Eu já ficava pensando como é que o negócio tem que ficar bom mesmo. Isso eu não sou E o ator. problema é que foi meio de surpresa, né? Porque você não sabia de nada. Se você soubesse, você poderia ter ensaiado, mas não sabia, né? É, pegou um pouquinho de surpresa. Mas Aí que legal, cara. o Zeca até saiu melhor, que o Zeca na época da escola ele fazia um grupo de Teatro. teatro lá da escola, aquela coisa. Então essa galera do teatro já bate bola, né? Mas pra mim foi Aham. novidade mesmo que era pouquinha coisa que eu ia falar. Mas foi uma curtição. Eu lembrava muito alguns dos atores lá do sítio. Às vezes a gente nos bastidores, os caras. Eu tinha um garoto que tocava bem violão também. E às vezes a gente. Aham. Aí eu ensinando pra ele como é que fazia, porque tem uma. Ah, não, esse acorde é assim que eu fazia na música do sítio. Aí eles, uma Aham. curtição assim, né, Que nos legal, cara. bastidores. Que Então bom que foi muito foi legal. uma semana muito legal lá no Projac, né? Aham. E foi a única vez que você atuou? Foi. A última, a Eu não queria única e mais também, última. não. Acho que os caras viram e falaram assim: não, 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 deixa ele cantando aí, Só deixa. cantando. Sacanagem. Cara, aproveitar que a gente tá falando da música, eu gostaria muito que você cantasse um trecho pra gente. O que que você acha? Tá bom, vamos lá. Opa, Vou bora. arrumar aqui. Deixa eu ver se vai dar pra. Vamos ver como é que tá esse som. Foi por trás da sombra desse véu. Foi no beijo com gosto de mel. Quis gritar aos deuses por uma razão, pra não te ter, ter que esperar. E se for mais um teste de fé, peço aos santos armas pra lutar. Com sua voz de dentro, pedindo para eu crer que o destino quer ajudar. Sei que um dia está por vir. Seu lugar sempre foi aqui. Ontem passou, amanhã será. Agora é hora de novas coisas. Agora é hora de nós dois. Agora é hora de nós dois. Uau! Tô todo arrepiado. Que voz, meu Deus. Pô, adorei. Muito Bom, feliz. que bom, que bom. Cara, você poderia contar alguma curiosidade? Ó, cantar, já tá até pensando na música. Você poderia contar alguma curiosidade de algum show que você fez? Você me falou que abriu muitos shows pra Marjorie, né? A gente abriu alguns shows, acho que talvez sei lá, uns 6 shows pelo menos a gente abriu para Marja. Uau. Foi muito legal também. E o primeiro foi muito marcante porque a gente, a gente pensou assim, era a galera ali meio que, uma galera meio malhação, assim, uma galera adolescente. Então a gente pensou, tava muito nessa época né, das bandas de rock que pegavam, que estouravam, essa coisa mais daquele rock, enfim, aquela coisa meio malhação, aquela coisa mais enérgica e tal. E a gente pensava, puta, tocar uma balada num show que a gente tá abrindo, a gente só tinha 2 músicas para tocar. Uhum. E na época a gente tinha acabado de lançar a Roda Gigante, que tava tocando em algumas rádios do interior,
sei se chegou a tocar em São Paulo, mas a gente fez lá um trabalho no interior que tocou, a gente gravou um clipe. Aí a gente pensou, putz, vamos tocar Roda Gigante e mais uma outra. Acho que era Correr o Mundo, que era também um rock legal que tinha ali no nosso primeiro CD, que aliás tá no Spotify, né? Se vocês ouvirem lá Correr o Mundo, Roda Gigante também tem Muito bastante bom. streaming no Spotify. Mas enfim, a gente pensou, precisa de coisa agitada para abrir o show. E a hora que abriu assim a cortina, tava uma galera, assim, tava, acho que foi lá na época chamava, não sei se ainda chama, Tom Brasil, enfim, uma casa de show grande ali, São Paulo. Mas eu nem esperava, assim, e tipo, a galera já grita. Eu pensei, show de abertura não vão agitar tanto. Tipo, os caras gritavam nosso nome, assim. Uhum. E eu não tinha tido essa experiência ainda, né? Porque ali, eu não sabia que quando a gente apareceu ali no sítio e teve essa coisa da música. Parece que no Rio de Janeiro tocou até na rádio nossa música. E aí foi um episódio que a gente ficou ali nesse meio assim, a gente ficou famoso ali, o pessoal já conhecia nosso nome e tal. E então eu fiquei meio surpreso. E tocamos as duas músicas e começaram a gritar a música do sítio e tal. Uhum. Mas a produção já, não, pô, Marjorie este ano tá meio que não tinha bis, não existe bis de show de abertura, né? Praticamente nunca vi, né? Show de abertura você toca o que você tem que tocar e entra o artista Pronto. principal. E a gente não tocou a música do sítio porque a gente achou que não. Tudo bem, a música era importante, né? Mas a gente achou que ia tocar uma balada numa coisa que a galera tá lá pra dançar, entendeu? Uhum. E foi a nossa leitura da situação, né? Errado, porque assim, a galera gritou pra O caramba, pessoal pra queria a caramba. música, né? Queria a música, queria a música, queria a música. Aí, beleza, aí a gente ficou pra assistir o show da Marjorie. Aí aconteceu uma coisa muito legal, que a hora que a gente tá indo embora assim na rua pra ir pro carro, a gente tava junto com o Road, a galera, começou uma puta galera a vir na Uhum. rua, assim. Todo mundo que tava saindo do show começou a vir, Nando, Zeca, pô, vocês não tocaram a música do sítio, não tocaram? Toca Caramba. agora a música do sítio, toca agora a música do sítio. E a gente tava com guitarra, todo e tinha um violão. Aí, falou, puta, pega esse violão, Zeca. Aí pegou o violão, e eu acho que o Conrado, sei lá, pegou um carrom, uma caixa pra batucar, alguma coisa assim. E a gente encostou no carro, assim, mas muita gente, assim, pensa numa galera, tipo, bastante gente no estacionamento. A gente tocou a Aham. música do sítio no estacionamento lá do Tom Brasil e a galera gritando, cantando junto, aplaudindo. Depois tocamos de novo, tipo assim, Que porque a gente não tocou no legal. show. Vocês É, não tinham noção foi, do sucesso que foi não tinha mesmo, né? noção. E esse Que dia legal. foi, assim, a gente não chegou a ser uma banda mainstream, né? Uma banda de sucesso. Não, enfim, por vários motivos. A gente sabe que não é muito fácil no Brasil você estourar com rock. Mas assim, o dia que chegou mais perto de sentir o gostinho de ser um popstar foi esse dia, assim, né? Foi Porque esse dia. Que da galera legal, cara. realmente, tipo, na rua, assim, cantando ali, conhecendo o nosso nome, curtindo, foi muito legal esse dia. Que legal. Inclusive, você mencionou Roda Gigante, ela é uma das minhas músicas favoritas. Muito Ah, boa. é? Que legal. Isso. O clipe também é muito legal. O clipe de Roda Gigante e o de Juliana também são muito legais. Você Pô, pode falar um pouco Juliana, sobre? Juliana é uma música que, na época, tivesse sido bem trabalhada, uma música que tinha tudo pra estourar. Sim, o pessoal gosta bastante. E aí Bastante. foi quando comecei a ficar mais um pouco chateado assim com o meio, não com a música, porque eu sempre amei música, amo até hoje. Mas a coisa do meio da música, né, os caminhos para chegar no sucesso e tal, para você tentar que uma música possa estourar e tudo. E Sim. foi quando eu vi que, primeiro que né, começaram a pedir muito dinheiro nas rádios. Ah, você quer que. Não é só a música ser boa, né? Os caras querem muito jabá. Ah, tem que fazer jabá. E era muito dinheiro. E eu não tinha mais. Até, vamos supor, você poderia pegar um grupo de pessoas que investisse e depois pudesse ganhar nos shows, se a banda estourasse, fazer esse tipo de coisa. Mas eu já fiquei tão. Pra mim era um negócio tão absurdo que pediam e que faziam que eu comecei a ficar meio assim, sabe? Eu falei, vamos tentando por outros Desanimado. caminhos. A gente gravou o clipe, vamos fazendo. Eu não conseguia chegar e falar assim, puta, vamos gastar tanto e fazer. Igual tem pessoas que vende o carro e faz e paga pra música. Uhum. Eu admiro quem corre esse risco, bota todas as fichas no negócio e depois, se não acontece também, né? A pessoa É. investir um dinheirão numa coisa assim de jabá, de tocar música. Mas em qualidade musical, realmente, em potencial da música, Juliana, eu acho que é Uhum. uma música que poderia ter sido um hit nacional. Até hoje Sim, eu tenho certeza, sim. o
pessoal fala muito bem dessa música. E eu gosto também bastante. Roda Gigante é uma das minhas favoritas, mas Juliana também é muito boa. Agora tem uma coisa também que eu não vou falar pra você, que você vai ser o primeiro a saber em primeira mão. Opa! Que Mas honra! a gente estava, já passou um pouco essa época, e a gente estava trabalhando num terceiro disco. Uhum. E esse terceiro disco a gente estava. Eu pensei assim, agora a gente sempre gostou de pop, de pensar em fazer sucesso e tudo, mas eu falei assim pro Zeca, vamos fazer um projeto artístico, vai ser pop também, mas vai ser assim, tudo que a gente sabe de música, tudo que a gente gosta, tudo que a gente sabe de produção, e assim, a gente trabalhou muito nesse disco, muito. Eu mesmo, tipo assim, eu compunha 30 músicas para chegar nas seis melhores, para juntar com as seis do Zeca. Mas por acaso, esse disco tem 14 faixas e a gente. E aí, por vários motivos ali da época, tudo, eu também já tava. Eu também, como eu te falei, eu sempre tive uma outra carreira também. E aí fui perdendo gás. Eu falei, puta, um dia eu lanço esse disco. Não vai ser agora, eu não vou lançar esse disco agora. E ficou engavetado, assim, né? E até hoje, né, a gente não lançou esse disco. Eu tô com as músicas prontas para pôr no Spotify. Eu mandei o disco inteiro, sabe o Regis Tadeu? Sim. O Regis Uhum. Tadeu, ele é super crica, né? E ele nem é um cara que, não é que eu mandei que eu conheço ele, nada. Tem um serviço dele que você contrata para ele ouvir. Eu falei, pô, eu sempre quis que o Regis Tadeu ouvisse o nosso trabalho, né? E aí eu mandei o disco, eu peguei um serviço que ele ouve o disco inteiro. E ele, música por música, ele faz a crítica. É, Eu ele juro por Deus, é. eu juro que eu vou falar pra você, eu tenho provas assim, porque eu vou provar, porque eu vou botar isso aí dele. É tudo gravado, com ele explicando cada música. Eu nunca vi ele elogiar tanto. Assim, ele elogia ele elogia o disco, ele falou que aliás, ele já tocou duas faixas na rádio. Ele tem um programa na rádio da USP lá. Ele já tocou duas faixas. Elogiou demais, assim, falou assim, nossa, os arranjos são muito bons, é bem trabalhado. Claro que em momentos outros ele faz aqui o vocal podia ter sido assim, aqui que ele Mas é é, o normal é dele, o né? trabalho dele. Não, mas assim, mais construtivo, até quando eu falei, não, pô, eu nunca tinha visto ele ser. Sabe, o cara, ele gostou mesmo, assim, ele falou, pô, tu disse que Que eu legal. gostei, bem trabalhado, bonita, bem. Mas muito, eu vou botar, depois eu tenho o meu Instagram, o Nando Miranda Music. Eu vou começar a subir essas músicas no Spotify uma por uma e aí eu vou botando a crítica que ele faz, entendeu? Ah, Vou ver se eu legal, consigo legal. fazer. Tava esperando Só ter um acessa. tempo para fazer isso esse ano. Tantos outros projetos aí que a gente tem, que a música tem fases que para mim a música acaba ficando um pouco segundo plano, mas tá Que sempre no legal. coração, né? Não tem como. A gente É, eu iria até te perguntar, porque tem muito tempo que você mora na Bélgica? já tem 13 anos. Nossa, tem muito Muito tempo. tempo, muito tempo. E foi por causa do trabalho? Trabalho com os Foi por cavalos? causa do hipismo Do mesmo. hipismo? É. Mas aí Eu até hoje sou. você ainda equilibra um pouco o hipismo com a música. Sim, mas a música nunca mais foi uma coisa assim. Como é que eu vou falar Um de. foco maior, né, digamos Não, assim. nunca mais foi profissional, né? Agora a música de vez em quando alguém vai ter uma festa, vamos tocar. Teve uma época aqui na Europa que a gente teve uma banda, um outro cavaleiro amigo meu que chama Carlos Ribas, o Kaká Ribas, um cavaleiro famoso também. E ele adora música também. Então junta esse perfil de dois caras que gostam de cavalo, gostam de música. E no caso ele é um bom percussionista e tal, e aí ele também adora assim, música. Aí a gente fez uma banda que chamava The Presidents, e a gente tocou em alguns eventos, juntos com eventos dos cavalos, a gente tocava na festa do concurso, do concurso de cavalo, mas teve momentos que te agitou pra caramba, assim, foi muito, muito Aham, legal também. que legal. Com outro amigo nosso que chama Ray, que mora em Portugal, também um baita de um músico. E a gente teve essa banda aqui por um tempo, mas sempre foi coisas assim mais hobby, assim, entendeu? Hobby. Nunca mais teve É, mas essa de qualquer coisa. forma, eu fico muito feliz de você não ter abandonado a música, porque tem muita gente que acaba deixando de lado, você não, eu fico É, feliz. de vez em quando. Aí quando tem um tempo, quando eu te falei das músicas lá que a gente tem, que a gente, não, nesse caso sou eu, porque, Isso, eu ia porque tocar eu nesse assunto fiz, agora. Ah, aham, porque eu fiz algumas músicas que eu tinha que eu gostava, que eu já tinha composto, e outras que depois eu vinha compor. Eu falei, não, agora eu vou terminar. Eu coloquei como meta pra mim. Nem que uhum, eu grave tudo em casa, vou terminar. Aí teve faixa que eu fui gravando em casa e aí mandava para um baterista gravar faixa pra mim. é,
lá no Brasil, mandava a faixa aqui para mim, que hoje em dia Aham. lá, aqui não existe, com a internet é só mandar o arquivo, né? Fica fácil Sim, nesse hoje é bem sentido. fácil. Mas aí eu comecei a. Eu sempre gostei também dessa parte de produzir, né, de fazer. Eu sempre gostei dessa coisa de fazer tudo, assim. Pô, apesar que dá um baita trabalho, mas eu. Essa Uhum. coisa de trabalho minucioso. Aí eu falei, eu vou produzir 3 músicas. A única coisa que eu precisei de ajuda na hora de finalizar, de fazer a masterização, a mixagem mais profissional. Eu já fazia uma mixagem aqui, aí eu mandei para um estúdio na Inglaterra, uns caras bons lá, que chama Doctor Mix. E, pô, Uhum. ficou 3 faixas nível disco, assim mesmo, ficou legal. Sim, eu gostei muito. Inclusive, acho que a minha favorita das três foi Nothing Could Be Better. Muito bonita. Ah, putz, é legal, né? Eu Muito adoro essa bonita. música também. E essa é Você uma gosta coisa desse estilo bem. mais acústico, né? É. E essa coisa Legal. do. Eu sempre gostei de violão, né? E eu gravei o violão em casa, assim, mas com um jeito de microfonar bem legal. Adorei o som do violão dessa música, assim, ficou um negócio. Sim, muito bonita. Modéstia à parte, ficou profício essa aí. Não, ficou, pô, que isso, tá na cara. Mas eu gostei. E pra gente finalizar, eu queria que você me falasse dos seus projetos futuros, seja com a música ou até com o seu trabalho atual, que é o hipismo, né? Você tem algum pra contar pra Então, gente? como a gente começou nossa conversa dizendo que uma das grandes paixões da minha vida é o aprendizado. Sim. Então, acabou que no. Eu também sou atleta do hipismo, eu também participo de competições, mas eu fui descobrindo que o meu lado de ensinar, né, então uma coisa até mais recente, de 2 anos para cá, eu comecei a fazer um Instagram direcionado a mais técnico, na parte de técnicas de montar, Uhum. até de mindset, de montar, de tudo. E no começo comecei falando em português, depois eu comecei a falar em inglês e sempre teve essa coisa comigo de ter que quebrar primeiro uma timidez, assim, pensar, pô, eu vou falar inglês, vão me criticar. Aí eu fiz meu primeiro vídeo em inglês de pismo, deu 200 mil visualizações. Eu tomei um susto, assim, Uau! porque, tipo, eu não paguei nada, assim, o negócio Foi foi natural, orgânico. orgânico. Aham. Orgânico. O primeiro vídeo que eu fiz em inglês, eu editei bonitinho, tem ali, Aham. ficou legal o vídeo, Você assim, é um porque cara muito também por causa inteligente, né? dessa coisa da música, de edição, me deu uma bagagem desse lado também, né? Inspiração, legal. De mexer nos programas, de manjar um pouco de imagem, edição, até de se comportar na câmera. Tudo isso, essa parte artística ajuda, né, nessa hora. Sim. E esse primeiro vídeo deu 200 mil visualizações. E meu Instagram começou de 2 anos pra cá, que eu tinha 1.000, 2.000 seguidores, agora eu tô quase 30 mil no meu de Uau, pismo. legal. Então, como começou a bombar muito meu Instagram de pismo, direcionado a ensino, eu comecei a dar agora, eu estou dando curso em vários lugares do mundo, as pessoas me chamando para ajudar. E eu descobri que, no fundo, acho que sempre foi o meu lance. Pode ser que um dia eu faça na música também alguma coisa no sentido de, ou de canto, ou de composição. Eu gosto muito, por exemplo, como eu estudei muito composição, e eu gosto muito de fazer análise, né? O meu Instagram de hipismo bombou muito porque eu faço análise técnica dos cavaleiros, explico tudo. E uma coisa que eu era muito bom nos meus estudos de música com o Felipe Ávila era de analisar composições, de entender por que que o cara fez aquele caminho, por que que a harmonia está fazendo aquilo, onde que a música tem que chegar num auge, onde que tem que. Eu sei que para muita gente a música. E talvez seja até um problema para quem está aprendendo, porque, como em qualquer arte, tem muito aquela coisa, o cara tem um talento, o cara tem a intuição, o cara recebe. Até existe isso, né? O meu sogro é compositor famoso, né? O Peninha. Uhum. O, o Peninha, que vai muitas músicas pro Fábio Júnior e tudo. Ele fala que tem algumas músicas que realmente é quase que um download, assim, que, putz, que vem. Mas tem muita música que é trabalhada mesmo. E que tem muita música boa mesmo, que vira um baita sucesso, que precisa a pessoa entender como é que é. Então pode ser que um dia eu faço algum parecido com o que eu fiz no meu Instagram de hipismo, algum trabalho direcionado a analisar as composições, Sim. falar das composições do mundo que eu acho mais bonitas, por que que funcionou, e aí dizer a estrutura dos acordes, coisas assim, isso eu adoro, entendeu? E pode ser também que, como agora eu te falei, eu quero colocar o terceiro disco do Do Jucabala no cavalo. Spotify. Aí você estava perguntando de projetos futuros. Isso é uma Sim. coisa que eu tenho marcada, que eu vou fazer. Que E legal. aí eu vou colocar os comentários do Regis Tadeu no meu Instagram de música. E às vezes numa dessa cria um certo
clímax aí de uma música que pode. E a gente nunca sabe na vida, né? Uma hora se anima, fala, ah, vamos fazer um revival, vamos encontrar, vamos tocar. É, eu queria E falar por que contigo. não Hoje em também? dia, o mundo tá muito nessa coisa nostálgica de coisas que aconteceram no passado. Quem sabe vocês não se reencontram um dia, até a própria Globo contata vocês pra fazer, sei lá, uma A gente faz performance um show, ó, de quando nós eu tiver. dois. Vamos fazer aqui uma. Assim, não é uma promessa, mas é uma possibilidade, né? Porque depende de Opa, outras pessoas. Mas quem sim. sabe uma próxima vez que estiver no Brasil, faz um evento do seu canal, que é Pô, Nostalgia. que E a gente faz isso, um que evento. Imagina honra. só. Aí, ó. Ó, estreia no meu canal, pô, eu ia ficar muito Faz, feliz, aí, mais faz honrado um, ainda. faz um evento, escolhe um lugar legal, vai tocar Jucabala, a gente faz um Vai, evento do seu bora. Quem canal, sabe a gente não faz ao nostálgico. vivo mesmo, que aqui a gente Aí tá fazendo convida a online. galera toda nostálgica aí do sítio, É, eu tenho enfim. contatos com fã-clubes do sítio que adoram a Aham, música. Inclusive, a gente, sei lá, a gente pode organizar será tipo um mini show com os fãs pra gente, sei lá, isso. ouvir a performance ao É vivo isso, e mesmo, para nada de online, curtir, sem pressão, só sem para se pressão. divertir, para curtir, para Ai, celebrar. bora. Celebrar Eu, a nostalgia, que faz bem para todo mundo. eu super animo. Meu canal já é voltado pra nostalgia mesmo, então vou ficar muito Legal, feliz. Ô, muito Nando, legal. então, pô, cara, eu queria te agradecer por ter dedicado esse tempo aí pra falar comigo. Sei que a sua vida é muito corrida, é muito ocupada, mas, pô, você teve uma boa vontade e eu fiquei muito feliz. E Obrigadão, é cara. isso, Muito foi um legal. baita prazer. Fiquei feliz também de você ter lembrado, ter É reconhecido o isso, nosso cara. trabalho. Eu senti desde o nosso primeiro contato o teu entusiasmo. Isso é em tudo que a gente vai fazer na vida. Você trabalhar com pessoas que amam o que faz, que está fazendo com Aham. entusiasmo. Eu via em você essa energia assim. Então, para mim já falei, é prioridade para mim atender, fazer essa entrevista com o maior prazer, de coração mesmo. Pô, cara, que isso. Fico, ó, felizão. Tô até arrepiado de tão Maravilha. feliz que eu tô. Que isso, Obrigadão, cara. maravilha. Fica com Deus, um abraço, tudo de Valeu. bom. E vamos combinar essa performance aí que vou ficar feliz de apoiar vocês, hein? Vamos combinar sim. Um Show de abraço, bola, cara. fica Um com Deus abraço, fica com também. Deus. Um abraço, tchau, tchau.